A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje nós vamos gravar um novo estudo, então, queridos, nós vamos falar hoje, irmãos, a respeito do Espírito Santo. Irmãos, essa ideia do Espírito Santo está sendo transmitida desde os primórdios pelos pais da igreja, irmãos. E aí, então, nós vamos conferir, irmãos, ver se um certo pensamento que eu acredito que é a maioria que impera, se isso está correto ou não. Agora nós vamos confrontar o que é falado, né, irmãos, aquilo que nós aprendemos e escutamos em termos geral, nós vamos confrontar com aquilo que está escrito nas Escrituras para vermos se realmente é desta forma, se é verdade ou não. Então, vamos lá. Irmãos, defensores da doutrina trinitária afirmam que a igreja primitiva já acatava plenamente essa ideia, com base nos escritos de Inácio de Antioquia, carta aos Efésios, e na primeira carta de Clemente Romano. Mas do ponto de vista histórico, um dos primeiros a utilizar no Ocidente cristão o termo trindade para expressar a ideia de que a unidade divina existiria em três pessoas distintas, né? Unidade divina, um único Deus dividido em três pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho outra pessoa e o Espírito Santo outra pessoa. É assim que está difundido a ideia. Foi Tertuliano difundiu essa ideia no século III, em sua obra Adversus Praxias. Ele utilizou o termo latino de Trinitas. Então, Tertuliano, ele é uma das primeiras pessoas no Ocidente cristão a divulgar essa ideia, né, de trindade, de três pessoas divinas unidas num propósito só. Então, esse é o conceito que eu acredito que muitos ouvem e recebem, são ensinados dessa forma. Irmãos, agora nós vamos confrontar essa ideia com as Escrituras para nós termos uma ideia se isso é verdade ou não, se é real. Irmãos, vamos começar por esta passagem aqui em Mateus 12. Em estudos passados, até fiz algum comentário, mas não entrei muito em detalhe a respeito disso. Hoje nós vamos aprofundar mais essa ideia aqui. Olha só, Mateus 12, né, a blasfêmia dos fariseus. Então está escrito lá, ele vai do 22 ao 32, mas o miolo aqui nós pulamos, né? O meio aí nós tiramos para encurtar e a gente tentar adiantar a ideia. Então vamos lá, começando pelo verso 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele fez uma cura de um cego mudo. Ali todo mundo presenciou uma cura maravilhosa, né, irmãos? E aí, os fariseus estavam dizendo, irmãos, que o Senhor tinha feito aquela cura, estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, pelos próprios demônios. Essa ideia, irmãos, o Senhor, nessa passagem, ele combateu da seguinte forma: vocês acreditam que a doença, eles acreditavam dessa forma, que a doença vinha do mal e que toda a bondade, tudo que era bom vinha de Deus. Então, se o diabo estava expulsando o mal, ele estava combatendo contra o próprio reino dele. Ele não ia fazer isso, né? Então, quer dizer, o combate era do reino do bem contra o mal. O Senhor Jesus só podia estar expulsando o mal pelo bem, porque o mal não ia lutar contra o seu próprio império, sendo que o adversário tenta fortalecer o seu império e não
destruí-lo, né? Dessa forma. Então, essa que foi a ideia que o Senhor Jesus passou e todo mundo concebeu a ideia, porque, né, é a sabedoria ali encarnada, né? Então, agora nós vamos, irmãos, aqui para os versos finais, de 31 a 32. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Blasfêmia contra o Espírito. Nós entendemos pela conjuntura aqui, irmãos, e pelo contexto, que esse Espírito é o Espírito Santo. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então, olha só, irmãos, que interessante. Os fariseus aqui, irmãos, eles não tinham coragem, né, de falar algo contra Jeová, o Deus, o Pai. Porque ali, irmãos, na própria lei de Moisés, nos 10 mandamentos, blasfemar contra Deus era pecado de morte, eles poderiam ser mortos, apedrejados. Então, eles não tinham coragem de fazer isso. Eles eram religiosos, eles criam em Moisés, na lei, nos profetas e tal, mas eles não, então, contra Deus, eles não tinham coragem de falar. Mas contra o Filho de Deus, o Senhor Jesus, eles estão falando aqui que ele expulsa pelo príncipe dos demônios. Aí eles tinham coragem de falar contra uma mentira, levantar uma calúnia extrema aqui contra o Filho de Deus. E pode ver, irmãos, que aqui em momento algum ninguém falou mal do Espírito Santo aqui. Ninguém se levantou e falou, olha, o Espírito Santo aqui faz alguma coisa errada. Não falaram nada contra. Eles falaram contra o Filho. E o Senhor Jesus, ele disse aqui, ó, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho, lhe será perdoado. Lembra, irmão, que o Senhor Jesus falou lá, irmãos, que não comia pão e bebia vinho, um homem comelão e beberrão. De repente, irmãos, alguém falou alguma coisa. Olha, o Senhor entrou ali, né? Ele, como homem, ia comer um pouco a mais, alguma coisa e tal. Até seria perdoado, porque estava falando contra ele. Penso assim, pela própria passagem. Mas, irmãos, aqui eles estavam combatendo a divindade dele. Então, esse combate, ele falou que não seria perdoado, né? Mas se alguém falar contra o Filho, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Pode ver, irmãos, que ninguém estava falando mal aqui do Espírito Santo. Estavam falando mal dele. Por que o Senhor Jesus falou Espírito Santo aqui? Porque, irmãos, se você não fala mal eles ali. Eles não estavam falando mal do Pai, mas estavam falando mal do Filho. O Pai e o Filho, um só. Eles estão falando contra o Espírito Santo. O que o Senhor Jesus representava quando ele dizia falar mal do Espírito Santo? Vocês acreditam que vocês podem falar contra a minha divindade, que vocês não vai acontecer nada, né? Vocês amam o Pai, mas estão desprezando o Filho. Isso não vai acarretar nenhum problema, mas saibam vocês que vocês estão falando contra o Espírito Santo, porque o Pai e o Filho unidos num mesmo propósito, numa convergência de intenção, né, irmãos, ali, isso caracteriza o Espírito Santo. Isso não seria perdoado nem neste século, nem no futuro. Então aqui, irmãos, nesta passagem nós já começamos a ter uma ideia o que é Espírito Santo. Para nós confrontarmos se esse Espírito Santo, irmãos, tem a ver com aquela ideia de 3 pessoas da Trindade, né? Então, irmãos, uma outra passagem aqui lá da festa da dedicação de João 10, 30. Irmãos, essa festa da dedicação, uma explicação rápida, irmãos, era uma festa de alegria que os judeus não tinham a ver com aquelas 7 festas que começam lá na Páscoa e termina lá nos tabernáculos, né, irmãos? Aquelas festas surgiram lá com Moisés quando eles saíam do Egito, as 7 festas, que não tem nada a ver. Essa festa é uma festa de alegria porque, irmãos, Seleuco Epifânio, um grego,
irmãos, ele sacrificou uma porca lá no altar de sacrifício do templo e depois eles limparam aquilo, venceram aquela situação. Então eles criaram uma festa chamada de Hanukkah, que é a festa da dedicação. Nós poderíamos dar o exemplo lá da rainha Esther, a festa de Purim, quando ali Amã queria destruir os judeus e Amã foi destruído com os seus filhos. Então eles fizeram uma festa de alegria também, de vitória deles, que é chamada de Purim. Então essas festas aqui de vitória não tem nada a ver com as outras festas lá. Então eles estavam lá no alpendre do templo, festa de Hanukkah, festa da dedicação, né, lá do que venceram lá Seleuco Epifânio naquela época toda, e acontece, e o Senhor Jesus, irmãos, ele fala esta palavra aqui em João 10:30. Alguém pode ler o capítulo se quiser. Ele diz assim, irmãos, são poucas palavras com entendimento infinito aqui. Isso é coisa de Deus. Tem que ser com pouca coisa, cria-se algo do tamanho do universo. Então, o que em João 10:30 está escrito? Ele fala assim, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Pode ver, irmãos, que essa ideia está em conformidade ali com Mateus 12, da blasfêmia dos fariseus. Tem tudo a ver. Eu e o Pai somos um. Ele poderia ter dito desta forma aqui o Senhor Jesus, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Irmãos, estaria caracterizada sem nenhuma dúvida, sem sombra de dúvida nenhuma, que a Trindade era composta por 3 pessoas formando um único Deus. Mas não. O que o Senhor Jesus falou que era um? Eu, ele e o Pai. Se fosse matemática isso, irmãos, nós faríamos uma equação aqui. Eu coloquei até um parênteses aqui para fazer essa operação primeiro. Então, ó, se você somar o Pai mais o Filho, essa equação dá igual ao Espírito Santo. Isso é uma equação, isso aqui é verdade. O Pai mais o Filho é o Espírito Santo. Então, Gênesis 24, Gênesis 2:24. Olha só, irmãos, o que está a ideia embutida aqui. Ó. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha, irmãos, lembra que nós somos ensinados que o casamento é uma instituição divina, né? Aprendemos isso, repetimos. Olha, irmãos, o conceito de unir 2 e formar um, quando o homem ele deixa lá, o varão deixa a casa do seu pai e une a sua mulher, né? A sua mulher, ao homem e mulher. Quando o homem ele se une à mulher, 2, eles serão ambos uma só carne. Irmãos, como se fosse esse conceito aqui do Espírito Santo, né? Irmãos, o homem, depois de casado com a mulher, os 2 são responsáveis. As decisões do lar, as coisas ali que ambos decidem, tem que ser juntos, né? Uma união de propósito, uma convergência ali de intenção, né? Irmãos, é nesse sentido. Então, irmãos, porque essa lei aqui, irmãos, que o Senhor fala, essas leis aqui, é testada por Deus. São coisas, irmãos, que são eternas, né? Não são coisas inventadas pelo homem, porque o homem, ele inventa coisa da cabeça dele e estraga cada vez mais esse mundo, essa terra, os governos vão se decaindo cada vez mais. Mas quando se usa, irmãos, aquilo que é do céu, né? O conhecimento eterno aqui, irmãos, tudo vai sempre para o perfeito, né? É nessa situação. Então, esse conceito de 2 em 1, irmãos, já tinha o Pai e o Filho formando o Espírito Santo. Já era um conceito que estava lá desde os tempos imemoriáveis antes da criação de todas as coisas. Tá bom? Então, agora, irmãos, aqui no nascimento de Jesus Cristo, né? Em Mateus 1,18, vamos continuar, irmãos,
tentando entender pela Bíblia, pelo conhecimento bíblico, se aquela ideia de Tertuliano, irmãos, está correta. O Espírito Santo existe, é bíblico, né? Só que o Espírito Santo na Bíblia, o que é o Espírito Santo? É a união do Pai mais o Filho. Ele existe, nós cremos no Espírito Santo e ele é essa união do Pai e do Filho. Então vamos lá no nascimento de Jesus em Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Irmãos, veja bem, Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Se nós partirmos do princípio que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, nós teríamos que concluir aqui, irmãos, que Jesus, ele é filho do Espírito Santo. Porque Maria, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria concebeu do Espírito Santo. Se Maria concebeu do Espírito Santo e o Espírito Santo é uma pessoa, o Senhor Jesus é filho do Espírito Santo. E é uma ideia, irmãos, que não é contemplada na Bíblia. O Pai do Senhor Jesus é Deus, o nosso grande Deus. Então, essa ideia, ela entra em conflito se nós estabelecermos o Espírito Santo como uma pessoa. Vamos explicar então aqui, irmãos, o conceito de união do Pai e do Filho, sendo o Espírito Santo, na concepção de Jesus? O que aconteceu aqui, irmãos, na concepção? Deus, o Pai, né, irmãos, ele trouxe o Filho, porque, irmãos, na concepção humana, se nós analisarmos, o Senhor Jesus, como que o Senhor Jesus ele foi concebido, irmãos, antes da criação do mundo? Ele foi retirado, ele não foi feito, irmãos, ele surge do próprio Deus, ele é feito da essência do Pai. O homem, quando ele tem um filho, aquele filho é a união da essência, metade da mãe e metade do pai. Então o pai é um pedaço dele que forma o filho, como o outro conceito, irmãos, que o que acontece na terra aqui já aconteceu lá na concepção do Senhor Jesus. Então, são leis universais e divinas. Então, irmãos, o que acontece? O Pai, ele trouxe o Senhor Jesus junto com ele e o Senhor Jesus ele foi implantado ali, o Espírito, né? O Senhor Jesus ali implantado em Maria, para ele receber um corpo, ele ia nascer ali de uma mulher corporealmente. E quem que trouxe? O pai dele trouxe como numa fecundação, a semente do homem, o sêmen, ele é implantado ali e eles crescem, né, irmãos, e se formam um ser. Então, é nesse sentido. O pai trazendo o filho implantado ali para ele se desenvolver dentro do ventre de Maria para nascer num corpo humano nessa terra como ele nasceu. É nesse sentido. Por isso que é Espírito Santo, porque veio o Pai e o Filho, né? É nesse sentido. Agora, se nós colocarmos o Espírito Santo como uma pessoa aqui, então Jesus seria filho do Espírito Santo. E essa ideia não tem, é uma loucura e não tem comprovação bíblica, né, irmãos? E em Lucas 1,35 é dito a mesma coisa, né, irmãos? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? Aqui ainda fala o Altíssimo, é Deus, né, irmãos? Aqui não tem nem como. Então, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Então, o Pai, irmãos, ele desce ali com o Filho, dentro do Espírito Santo tá embutida essa ideia, ainda mais Altíssimo aqui, né? É o Pai, para deixar ali o Filho, para esse Filho, ele vai tomar, ele é Deus,
né, irmãos, numa condição espiritual, o Senhor Jesus sempre foi, estava com Deus desde a fundação do mundo, e agora ele ia nascer num corpo humano. Então, essa que é a concepção aí do Espírito Santo nesse sentido aqui, irmãos. Agora vamos, irmãos, lá para o batismo de Jesus. Mateus 3, de 13 a 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, né? Irmãos, lá em João fala que ele estava ali em Enom, um lugar de muitas águas. Não é o assunto, mas olha só, irmãos, como aqui já fica nas entrelinhas caracterizado o batismo de imersão. E Jesus, sendo batizado, saiu logo. Se ele saiu da água, porque ele entrou na água, né? Em Enom, um lugar de muitas águas. Olha só, concepção aqui do batismo por imersão. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Né, irmãos? Aqui não falou Espírito Santo. Olha só, em Mateus fala: e viu-se o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. Né? Irmãos, esse como pomba aqui, né, descendo como pomba, o que é descendo como pomba? Não é que aqui a concepção que as pessoas colocam o Espírito Santo como uma pomba descendo em cima do Senhor Jesus. Esse como pomba é a maneira suave em que o Espírito de Deus desceu, como uma pomba. Corpóreo porque foi visto. Não está escrito aqui, mas em Lucas está escrito corpóreo. Irmãos, nós já vamos ver essa parte. Então desceu de forma corpórea, num voo suave, vindo do céu como se fosse uma ave. Por isso que é como pomba. Não que o Senhor Jesus se transformou na verdade, Deus se transformou numa pomba. Nada disso. Então ele desceu ali. E eis que uma voz dos céus. O que é voz dos céus? Uma voz divinal dos céus. Dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Né, irmãos? Essa voz que fala: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, foi uma voz que percebeu-se que não era uma voz humana. Né? Irmãos, era uma voz, tinha toda uma característica completamente diferente, algo que eles perceberam, eu acredito, por ser forte, diferente ali, que era uma voz celestial, que falava: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então foi visto o Espírito de Deus, né, irmãos, descendo sobre o Filho. Irmãos, em Lucas 3:22, não foi falado Espírito de Deus, está escrito Espírito Santo. Eu acredito, irmãos, que Tertuliano ali e as pessoas, né, que desenvolveram essa ideia, gostou mais desta passagem bíblica de Lucas. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então aqui fala como pomba e também fala em forma corpórea, porque foi visto. Irmãos, Marcos e João fala espírito só, espírito. Mateus fala Espírito de Deus e Lucas fala Espírito Santo. Irmãos, acredito, por aquela passagem do nascimento de Jesus, que Mateus, ele foi mais correto aqui na expressão, o Espírito de Deus. Ou, irmãos, Espírito Santo aqui desceu sobre ele. Na verdade, irmãos, depois que o Pai estava ali com o Filho, que o Espírito de Deus desceu sobre o Filho, ali unidos os dois seria o Espírito Santo. Então, expressões aí, irmãos, os irmãos podem conferir na Bíblia. Mateus, Espírito de Deus. Marcos e João fala o Espírito desceu, não fala Espírito Santo. Né? Só Lucas falou Espírito Santo. Né, irmãos? Então tem esta passagem do batismo de Jesus também. Irmãos,
2 Coríntios 11, de 13 a 14. Olha só. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, irmãos, esse negócio de transfigurar, ser uma coisa e passar numa outra aparência, irmãos, está escrito aqui na Bíblia, como nós estamos lendo, que isso é obra do adversário, é Satanás que se transfigura, ele tenta parecer um anjo de luz. O que está escrito lá em Gênesis 1, 26? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Irmãos, o homem, segundo Gênesis 1, 26, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, eu acredito, pelo que está escrito nas Escrituras, irmãos, que quando o Espírito de Deus desceu ali sobre o Senhor Jesus de uma forma corpórea, ele desceu num formato humano mesmo, humano, porque façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem, o homem espelha a imagem de Deus e do Senhor Jesus, era a imagem deles. O Senhor Jesus, não, o Pai, Deus, não iria se transfigurar numa outra coisa, numa pomba. Irmãos, não teria necessidade disso. Isso era uma das coisas que mais me incomodava quando eu lia essa passagem da pomba, irmãos, sendo que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E qual a necessidade do Senhor se transformar numa pomba, né? Não, o nosso grande Deus não tem essa necessidade. Então, o Espírito de Deus, ele desceu sobre o Senhor Jesus de forma corpórea, como pomba, de uma forma bem suave, desceu ali, falou, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, e ele apareceu ali, e Deus ali se fez, ali na sua aparência, ali, que forma corpórea alguém viu, que tinha um corpo, foi visto, e ele tinha forma humana, né, irmãos? A semelhança humana, é nesse sentido aí. Vamos lá, irmãos, para Daniel 7, de 13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Vinha lá, lá de Daniel 7, né, irmãos? Essa passagem aqui, irmãos, é interpretada quando o Senhor Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, né, aquela passagem lá, ó varão galileus, por que vocês estão olhando tanto para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subindo, né, aqueles dois varões falaram que vocês estão vendo subindo, ele vai descer novamente. Então, quando o Senhor Jesus estava subindo, irmãos, aqui nesta passagem de Daniel 7, Daniel lá no passado, ele está tendo a visão da volta do Senhor Jesus para o céu, a chegada dele no céu. Aqueles dois varões vieram buscar e o Senhor ascendeu ao céu. Então eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Irmãos, está aqui de uma forma vista que o olho de Daniel contemplou e ele relatou, tinha o filho do homem e tinha o ancião de dias, uma aparência de uma pessoa mais velha, um ancião, um ser, aparência humana, um ser humano, né? Um ancião de dias, um ser com aparência humana de um homem mais velho e o filho do homem, uma aparência de um homem ali. Irmão, não tem pomba, não tem nada. É essa que é a visão de Daniel. E duas pessoas. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Né, irmão? Se nós pegássemos a estátua de Daniel, nós iríamos ver aquela estátua feita dos metais e aquela pedra que desceu e derrubou a estátua. Né, irmãos? E a pedra se tornou um grande reino, né, que é o Senhor Jesus, que é um reino eterno. As outras coisas foram destruídas, ficaram no passado. Né, irmãos? Foram desfeitas. Então, é o Senhor Jesus, eterno, um reino eterno, seu poder eterno, todas essas coisas. Então, Daniel está tendo essas visões. E aqui, irmãos, ali
é visto? O que é visto ali no céu, no trono ali? Um ancião de dias e o Filho do Homem. Irmãos, será que se o Espírito Santo não foi visto aqui, se ele é uma pessoa, porque que o Senhor Jesus falou que ele ia para o Pai e não deixaria os seus discípulos sozinhos, enviaria o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus estava subindo, o Espírito Santo já estava descendo e não deu tempo de Daniel ver, né? Ou pelo menos Daniel deveria falar, né? Contar também que o filho estava subindo ali, chegando próximo do ancião de dias, e o Espírito Santo estava descendo na terra para socorrer, né, as pessoas e tal. Não tem isso, né, irmãos? Então, o que existe? Existe o Pai, o Filho, unidos no mesmo propósito que nós chamamos e cremos que é o Espírito Santo. Tá bom? É nesse sentido aí. O jugo de Jesus, irmãos. Mateus 11, de 25 a 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Irmãos, para esse versículo ser verdade, como é verdade, irmãos, as coisas foram ocultas aos sábios e entendidos e foram reveladas aos humildes, aos pequenos. Irmãos, essa concepção de trindade, se nós pegarmos algum livro para ler, procurar entender, mais vai fazer confusão na nossa cabeça do que nós vamos entender. É tentar explicar o inexplicável. Então, vai se construir várias teorias e isso seria para a pessoa muito inteligente para entender essas coisas, porque sai muitas vezes de uma concepção natural humana, então não poderia ser assim, porque as coisas, irmãos, foram ocultas dos sábios e entendidos, foram reveladas aos pequenos. Não precisa ser inteligente, irmãos, sobrenatural, para entender essas coisas que nós estamos explicando. Por isso, é dessa forma que eu estou tentando explicar. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Antes, irmãos, de chegar aqui nessa parte, e aquele a quem o Filho revelar, nós entendemos que existe um alicerce aqui. Então, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, a estrutura, alicerce de tudo isso é o Pai e o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Irmãos, são só essas duas pessoas. Por quê? Será que o Senhor Jesus esqueceu de falar o Espírito Santo aí como pessoa? Esqueceu? Né? Não ia esquecer, né, irmãos? E depois ele complementa. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando ele termina a frase, irmãos, sai dessa concepção divina. Olha, agora era o Pai entende o Filho entende o Pai, e aquele a quem o Senhor, né, o Filho quiser revelar. Agora, a partir dessas duas concepções, Pai entende o Filho, Pai, aqueles que ele quiser revelar. Então, daí para frente é a revelação para nós, seres humanos. Então, irmãos, é expressado também desta forma da existência só do Pai e do Filho. E agora, irmãos, esse verso de 2 Coríntios 13 que nós escutamos, né, final do culto, olha só o que está escrito. A graça do Senhor Jesus Cristo, a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Né, irmãos? Louvado seja Deus. A graça do Senhor Jesus, a salvação, o sacrifício, o resgate das nossas almas veio pela graça e esforço do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus. É a graça, né? E o amor de Deus, porque Deus e o Filho trabalharam dessa forma, né, irmãos? E Deus com o seu amor. Então, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus. E o que é a comunhão do Espírito Santo? O que é essa palavra comunhão? Essa palavra comunhão, irmãos, quer dizer unidade
de sentimento, de propósito, convergência ali, união, irmãos, de sentimentos, de visões, de interesse. Isso que é comunhão. Então, o Pai e o Filho, eles têm uma comunhão, eles trabalham no mesmo sentido. Imagina o Senhor, nosso Deus, num sentido e o Senhor Jesus em outro, não dava certo, né, irmão? Então, o Pai e o Filho, eles trabalham numa comunhão. É chamado comunhão do Espírito Santo, porque o Pai mais o Filho, eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus lá em João 10. Eu e o Pai. Então, é nesse sentido, comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, irmãos, em resumo, Espírito Santo, nós cremos no Espírito Santo? Claro, cremos o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a união do Deus Pai com o Deus Filho. Esses dois unidos no mesmo propósito, mesma intenção, convergência ali de sentimentos, né, irmãos? De propósito. Isso é falado de Espírito Santo. Tá bom? Queridos, chegamos ao fim. Se Deus preparar, nós podemos, irmãos, falar mais alguma coisa, uma parte 2, alguma coisa, se assim Deus quiser, usando ali as cartas dos apóstolos, porque não procurei, irmãos, só peguei as passagens ali que mais ou menos eu tinha na mente, não peguei outras passagens, detalhes que podemos procurar daqui para frente se for necessário. Mas eu creio que só com isso que foi falado aqui, irmãos, já foi necessário, já foi suficiente, irmãos, para combater aquela ideia de Tertuliano lá, de trindade como sendo três pessoas distintas, unidas numa divindade só. Né, irmãos? Isso não é corroborada pelas informações que nós acabamos de ver aqui na Bíblia. Isso que nós acabamos de ver não corrobora com aquela ideia de três pessoas formar um único Deus. Duas pessoas formam um único Deus, é o Pai e o Filho. Tá bom, queridos? Então, ficamos aqui. Deus abençoe a todos.